Paz, seus irmãos. Vai ter que dar uns glória aqui na mão, Rony, você viu? Glória a Jesus, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus derrame sempre da sua graça, do seu poder sobre todos, fortalecendo, animando, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Hoje é o dia em que nós participamos da ceia do Senhor, né, irmãos? E glória a Jesus por todas as coisas. Os irmãos abram em Mateus capítulo 13. Obrigado, irmão. Vamos orar, irmãos, amém? Em nome de Jesus, um instante. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos na sua presença mais uma vez, para que o Senhor possa nos ajudar, nos sustentar, nos fortalecer, animar nossas vidas e nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, para que possamos participar, Senhor Jesus, da ceia do Senhor. Derrama da Sua graça, do Seu poder e das Suas misericórdias. Precisamos de Ti, Senhor Jesus, sobre nossas vidas. Só o Senhor pode acrescentar graça sobre graça em cada um de nós, para que possamos ser sustentados pelo Senhor. E assim como nós louvamos, Senhor Jesus, o Senhor é precioso para cada um de nós, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter vindo a este mundo. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter vindo, ter morrido, padecido, suportado tantas coisas por cada um de nós. Por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nesse penúltimo louvor, se eu não me engano, que estávamos cantando, né? Falar, se eu soubesse, né? Como é doce te seguir, né? Como é que continua o restante? Ih, Cláudio, bom, não decorou. Se eu soubesse como é doce, eu não perderia o tempo? Eu perdi. Mas antes tem uma frase, antes dessa parte aí, né, irmãos? Irmãos, vocês vão ter que suportar esses bichinhos aí, tá? Vocês conseguem suportar os bichinhos e prestar atenção no culto? Consegue? Então tá bom. Então vamos lá, irmão. Porque o Senhor Jesus, irmãos, ele tem que ser precioso realmente para as nossas vidas, né, irmãos? E o quanto Jesus realmente é precioso para nós? O quanto realmente ele é precioso para as nossas vidas, né, irmão? Ele realmente é aquilo de mais precioso que nós encontramos na nossa vida. É o que tem de mais precioso na nossa vida, é Jesus. Então, na hora que estamos louvando, lembrei desse versículo aqui, Mateus 13. Mateus capítulo 13. Está embaçado aqui, como diz o ditado. Capítulo 13, versículo 44, irmãos. Diz assim. Posso ler? Também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pela alegria dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. 45, irmãos, todos juntos. Então, quem são essas pessoas? São aqueles que estão. Bem, o primeiro, né? O primeiro está dizendo que ele achou, né? Um tesouro escondido no campo. Um homem ele achou. E aí, quando ele achou, ele descobriu o quanto aquilo era precioso. É aquela pessoa que
ela não está procurando muitas vezes a verdade, não está procurando Jesus, aí de repente Deus vai lá e usa um irmão e aquela pessoa tem encontro com Jesus, e ela tem aquele encontro maravilhoso, e aí de repente ela viu que naquele encontro aquela pessoa viu quanto valor tinha a pessoa de Jesus. Outro, a palavra diz que ele estava procurando realmente, né? A partir do 45 ele diz que ele está procurando, né, uma pérola de grande valor, e quando ele acha, ele vai e vende tudo quanto tem. Então aqui, irmão, está dizendo da pessoa que ou ela não estava procurando e achou, que é o que acontece muitas vezes na vida de uma pessoa. Às vezes ela vem numa igreja, né, a convite de um, a convite de outro, e de repente ela acaba achando algo que ela não tinha achado na vida dela, que preencheu o coração dela, que é Jesus Cristo. Outras não, outras começam a buscar realmente a verdade, começam a ler, começam a buscar, e elas também encontram. A questão é, o que eu faço quando eu encontro, quando eu acho? Você achou a pérola perdida, você achou o tesouro escondido, você achou, você encontrou? Sim, eu encontrei. Como é que você adquire, irmão? A palavra está dizendo o quê? Vamos ler de novo, versículo 45, ou 44, 45, 46, irmãos, todos juntos de novo, 1, 2, 3, como é que diz aí? Pois é, irmão, você encontrou esse tesouro? Quem é esse tesouro aqui? Jesus. Quem é esse tesouro? Quem é essa pérola? Jesus. Você encontrou Jesus? Então, qual é o passo de uma pessoa que encontrou Jesus? O que está escrito aí? Que quando você encontra a pérola, quando você encontra o tesouro, você faz o quê? Certo. Vamos ler de novo. 44, irmãos, o que está escrito aí? 1, 2, 3. Então, quando esse homem achou, o que ele fez? Vendeu e comprou. Então, ele, famoso, pagou o quê? Pagou o preço, né? Pagou o preço. Então, irmão, o que é que nós, homens e mulheres, que encontramos essa pérola, o que é que nós deveríamos fazer também? Vender tudo o que temos. Literalmente falando? Lógico que não. O que o texto está querendo dizer é que todas as coisas que esse homem tem, ele viu que, comparado com o que ele achou, não era nada. Então ele tinha tudo, ele tinha absolutamente tudo. O que ele fez com tudo que ele tinha? Ele falou e pensou e disse e fez. Ora, o que eu achei tem muito mais valor, o que eu achei, o que eu encontrei é muito mais valoroso, tem muito mais valor do que tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é infinitamente menor do que aquilo que eu achei. E aquilo que nós buscamos, aquilo que achamos, aquilo que se apresentou para nós é Jesus Cristo. Então, por nós acharmos Jesus Cristo, termos Jesus Cristo na nossa vida, obrigado. Temos Jesus em nossas vidas, irmãos, como é que ação, qual é a atitude que deveríamos fazer? É que todas as coisas, as outras coisas deveriam perder o seu valor, comparado com Jesus. Comparado com Jesus, as outras coisas perdem o seu valor. Eles têm valor, mas não é comparado com aquilo que achamos, com aquilo que encontramos, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós cremos na pessoa de Jesus, nós sempre devemos se lembrar, sempre no nosso coração, o quanto ela é importante para nós. Mas
Jesus falou que pelo fruto se conhece o quê? A árvore. Então, como é que nós sabemos se nós realmente damos importância para Jesus ou não? É aquilo que nós colocamos diante de Deus. O quanto nós estamos dispostos a deixar para trás para podermos ter essa pérola em nossas vidas. O quanto estamos dispostos. Não hoje, mas todos os dias. Então existe um preço, não para ser salvo, mas um preço diário para podermos pagar diante de Deus. Para quê? Para podermos, pela graça de Deus, alcançar cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a palavra vai dizendo, abre 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Acho que eu vou ligar esse ventilador, irmão, porque esses bichinhos aqui eles vão desaparecendo. Primeiro Coríntios capítulo 10, irmãos. Versículo 14. Hoje, né, nós vamos falar, nós já estamos falando, na verdade, mas queria falar um pouco com os irmãos aqui, que hoje é o dia da ceia, né, a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Diz assim, irmãos: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai-vos a vós mesmos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Então aqui, irmão, está falando do quê? 1 Coríntios 11 fala do quê? Fala da ceia. Está falando da ceia do Senhor. Só que o assunto não começa no capítulo 11, ele começa no capítulo 10. E o apóstolo Paulo, ele está mostrando e ensinando para os irmãos, né, falando que, olha, quando nós abençoamos o cálice, né, quando nós abençoamos o pão e partimos, porventura não é a comunhão do corpo de Cristo? Quando nós compartilhamos o cálice e abençoamos, né, a comunhão do sangue de Cristo? O apóstolo Paulo está falando para esses irmãos algo e mostrando para eles a importância que era muitas coisas. Uma delas era a ceia. Mas ele começa desde o capítulo 1, falando para os irmãos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? O apóstolo Paulo ele começa já falando para os irmãos que, apesar deles terem muitos dons, a palavra diz lá no capítulo 1 que eles tinham todos os dons a igreja de Coríntios tinha, todos. Você imagina uma igreja com todos os dons. Só que no capítulo 2, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que aquela igreja, ela também tinha diversos problemas. Então no capítulo 3 fala que aquela igreja, ela era uma igreja como? Quem se lembra? Irmão, se lembra? Não vamos lá, porque senão vai ficar rodando muito, né? Mas lá em 1 Coríntios 3 diz que aquela igreja, ela tinha partidos, né? Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Outros diziam, eu sou de Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizendo, fala assim, olha, todas essas coisas que está havendo entre vocês, esses partidos, né? Uns achavam que era de uma coisa, outros acharam que era de outra. Aí Paulo fala, essas coisas não são porventura de pessoas carnais, vocês não estão andando segundo os homens. Aí no capítulo 4 ele vai falando de outro assunto, no capítulo 5 outro, capítulo 7 outro assunto, e ele vai tratando de vários assuntos.
Então, o apóstolo Paulo, ele começa a exortar e corrigir a igreja de Coríntios, mostrando para eles que servir a Jesus era algo que eles deveriam fazer como aquele homem achou uma pérola de grande valor. E se Jesus tivesse a importância que ele deveria ter para essa igreja de Coríntios, então eles iriam como? Eles iriam arrumar a vida deles. E pela carta que ele escreveu de 2 Coríntios, eles acertaram a vida deles, eles corrigiram a vida deles. Então Paulo, ele escreve uma carta orientando esses irmãos e corrigindo eles, dizendo, olha, vocês precisam entender a importância que é das coisas que eu estou escrevendo, ou das coisas que está sendo pregado. Então, quando o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre isso, versículo 16, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Versículo 17, irmãos, todos juntos, como é que diz? De novo, irmãos, mais forte. Por quê? Nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então aqui está dizendo que nós somos muitos. Mas, sendo muitos, nós temos que ser o quê? Um só? Um só pão. Um só pão. Está vendo esse pão aqui, ó? Não é de verdade, né? Mas imaginamos que seja de verdade. Como é que esse pão chegou a esse formato? Digamos que se fosse de verdade, né, irmãos? Como é que ele chegou? Ele apareceu do nada? Não. Ele foi o quê? Antes de ser amassado. O que aconteceu com o grão de trigo? Foi moído, né? Ele é moído. Ele é amassado. E depois? Para ficar desse jeito aí, tem que ir para onde? Para o forno. Não é assim, irmãos? É ou não é? A gente quer passar por esse processo aí? Se você falar não, irmão, você pode ir embora, vai para sua casa. Você está no lugar errado, né? Eu não quero passar por isso não, eu tenho que procurar outra religião, né? Outro lugar. Irmão, a gente tem que passar por essas coisas. Jesus Cristo, irmão, em João capítulo 12, ele falou assim, é necessário que o grão de trigo caindo na terra, que ele morra. E quando ele morrer, ele dá o quê? Muito fruto. Então Jesus, ele disse que ele era o quê? O trigo, o grão de trigo que iria morrer a dar muito fruto. E não é o que Jesus fala para nós? Quando nós achamos a pérola de grande valor, a palavra diz que eu tenho que ir vender tudo que tenho. Eu e você estamos dispostos a perder tudo que temos por causa dessa pérola? O apóstolo Paulo diz que quando ele achou Jesus, ele creu em Jesus, Jesus apareceu para ele lá em Damasco, a palavra diz que ele considerou tudo, absolutamente tudo, como esterco, para que pudesse ganhar a pérola. Fala. Não custou carne e sangue. Quando ele encontrou Jesus, ele viu o quanto era precioso Jesus. Jesus é tão precioso na minha vida, ele dizendo, lá em Atos capítulo 20, que ele disse, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa mais. Se morrer, tanto faz. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E ele trabalhou, e morreu pregando o evangelho. Por quê? Porque ele via em Jesus algo precioso, muito precioso. Então ele foi e vendeu o quê? O que ele tinha. Ele vendeu tudo que tinha, ou seja, ele considerou tudo que ele tinha como esterco. Tudo que ele tinha como esterco. Jesus, irmãos, quando veio a esse mundo também, ele padeceu e sofreu. Padeceu e sofreu. A palavra diz lá em Isaías 53, irmãos, o seguinte, que agradou o Pai moê-lo. Tem uma profecia que diz isso. Agradou o Pai moer Jesus. Por quê? Porque ele era um grão de trigo. Nós também vamos passar por esses processos. Para sermos um só pão. Como é que junta todos esses grãos aí, meus irmãos?
Como é que se juntam os grãos? É necessário o quê? Amassar, não é? É necessário triturar, é necessário passar pelo forno, que é o fogo da aflição, é o fogo da tribulação. E realmente, hoje em dia, as pessoas têm dificuldade de passar por isso. Para sermos uma massa nova, como diz em Coríntios também, para sermos uma nova massa, para sermos uma nova criatura, nós teremos que ser triturados, amassados e passados pelo forno. Sabe por quê, irmão? Porque quando você é triturado, as coisas que estão dentro de nós, elas são quebradas. O nosso ego, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de achar, aprender a suportar. Quando nós somos amassados, Deus está querendo nos ensinar as coisas. E isso acontece aonde? Na massa, ou seja, no corpo, na igreja. Quando nós passamos pelo forno, é o que Pedro vai dizer, passamos por lutas, aflições, que ardem, né? São ardidas, elas afligem a nossa alma, mas tudo isso é um processo para fazermos parte do quê? Fazemos parte dessa massa, fazemos parte do quê? Desse pão. Então a palavra diz que quando nós compartilhamos o pão, como compartilhamos o corpo e o sangue de Cristo, isso mostra o quanto nós estamos comprometidos uns com os outros. Quando você acha a pérola perdida, veja que aquela pessoa que acha a pérola perdida, ela se compromete consigo mesma de adquirir aquela pérola. Ela não tem a ideia de deixar para depois. Quando você acha a pérola perdida, você encontrou algo tão importante, mas tão importante que você não deixa para depois. Você não deixa, você quer adquirir aquilo na sua vida. Você adquire. Então, eu estou falando do quê? Da importância que o nosso coração deve dar às coisas do Senhor Jesus. E uma delas, irmãos, é fazer parte disso aqui. Fazer parte do corpo, fazer parte da massa. Fazer parte do corpo e da massa, eu não posso fazer parte do corpo e da massa sendo um grão solitário. Eu preciso, para fazer parte da massa, eu preciso fazer parte do quê? Da massa. Um grão de trigo, sozinho, ele vai fazer o quê? Ele vai virar pão? Não, ele precisa estar onde? Na massa. Só que na massa acontece o quê? O amasso. Na massa acontece o quê? O pão ficar assim, fogo, sovar. Então, irmãos, pertencer à massa se requer esforço, porque qualquer um de nós podemos tomar uma decisão de não ficar na massa, se a gente quiser também. Ficar na massa é um ato voluntário. Servir a Deus é um ato voluntário. Amar a Deus é um ato voluntário. Vender tudo quanto temos é um ato voluntário. Porém, irmãos, quando decidimos pertencer a Cristo, pertencer à massa, ao corpo de Cristo, à igreja, quando nós olhamos para a pérola e conseguimos identificar que aquilo ali é precioso, isso não basta, não basta. Não basta eu pegar um pedaço de pão, qual nós oramos, nós abençoamos, como Jesus ensinou, e colocá-lo na nossa boca. Se eu não faço parte da massa, eu preciso fazer parte da massa. Comer um pedaço de pão não significa fazer parte da massa, eu tenho que fazer parte da massa. Eu tenho que estar junto da massa. Eu sou o novo pão, a nova massa, que diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, a nova massa, feita pelo próprio Deus. Pertencer a esta nova massa é importante para cada um de nós. Então, quando o Evangelho nos ensina sobre essas coisas, nós devemos entender o seguinte, irmãos, vamos ler de novo, para ficar selado no nosso coração, versículo 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão, e um só, mas nós somos o quê, irmãos? Uma só massa, um só pão, porque todos somos participantes do mesmo pão, então nós somos participantes do mesmo pão.
do mesmo Jesus, do seu corpo, da sua igreja. Então veja só, irmãos, você quer participar da massa? Você quer? Então, participar da massa, estar na massa, é participar do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Sozinho não somos massa, somos um grão. E um grão não vira uma massa, nem vira um pão que alimenta. Então, o que é pertencer à massa? O que é pertencer no pão, no corpo? Pertencer ao corpo de Cristo, irmãos, é pertencer ao que realmente o corpo de Cristo fez nesse mundo. Ele sofreu, ele padeceu. O apóstolo Paulo diz, não precisa abrir lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26, 24, ele diz assim, que ele cumpria no seu corpo o resto das aflições de Cristo. Então, fazer parte da massa é fazer parte também das aflições de Jesus. Quando participamos da ceia do Senhor, lembramos do sofrimento de Jesus e do padecimento que ele teve por cada um de nós. Automaticamente, Jesus sofreu para salvar a cada um de nós. O seu corpo foi esmagado. O seu corpo foi o quê? Triturado. O seu corpo sofreu e padeceu, literalmente. Só que hoje somos chamados de quê? O corpo de Cristo. Jesus, ele sofreu e padeceu por quê? Sofreu e padeceu porque ele fez a vontade do Pai. Jesus fez a vontade do Pai? Fez, e por isso que ele sofreu. Ele padeceu muito, por quê? Porque ele fez a vontade do Pai. Então hoje eu e você encontramos a pérola perdida, encontramos o tesouro, pertencemos, queremos esse tesouro para a nossa vida. Queremos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar disposto a uma coisa. Se eu tiver que deixar alguma coisa para ter essa pérola, eu estou disposto a ter essa pérola? Ou, como estamos lendo aqui, para eu pertencer ao corpo de Cristo, eu estou disposto a deixar, a abandonar, para servi-lo mais e melhor? Então esse é o negócio que devemos pensar, refletir e meditar. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela tem que sofrer e padecer nesse mundo. Por que sofrer e padecer? Deus é masoquista, gosta de ver as pessoas sofrerem? Lógico que não. Mas servir a Jesus, irmãos, é igual a padecimento. Por quê? Porque você não pode pensar o que você quer. Você não pode falar o que você quer. Você não pode tratar os outros do jeito que você quer. Então, as coisas que hoje fazemos, nós devemos fazer de forma que Deus esteja de acordo com elas. Deus está de acordo com isso que eu vou fazer? Então você vai no Evangelho, você vai na palavra e você vai pensar, poxa, isso Deus não está de acordo. A palavra está dizendo que não é para eu viver dessa forma. Então você toma uma decisão. Porque você quer a pérola perdida, você quer pertencer a esta massa. E se pertencer a esta massa é passar pelo fogo da aflição, passar por tribulações, você vai ter que suportar. Por quê? Porque você tem que pertencer a esta massa. Tudo bem até aqui, irmãos? Dúvidas? Dúvidas ou não? Posso chamar na frente os irmãos e perguntar? Renúncia. Mais que essa palavra renúncia, abra em 1 Coríntios 13. Primeiro Coríntios 13, versículo 11, irmãos. Como é que diz aí? Quando eu era, falava, sentia, discorria, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou. 13, irmãos, todos, bem forte. Agora,
essas três, mas a maior dessas é o amor. Se você ler o capítulo 12, o apóstolo Paulo está falando o quê? No capítulo 12, ele está falando dos dons. Olha, existe esse dom, tal. A igreja ela é importante, cada membro é importante, por menor que ele seja é importante, por mais indecoroso que ele seja, ele é importante. Paulo está falando isso. Vocês têm dons, mas existe o corpo. Vocês têm dons, mas cada um usa Deus de um jeito. Não precisa ter inveja, não precisa ter ciúmes. E ele começa a explicar isso. Qual era o problema de Coríntios? Relacionamento dos irmãos. Então, no capítulo 12, está falando do quê? Está falando de dons. No capítulo 13, ele entra com a caridade. E lá no capítulo 14, ele vai ensinar como é que se usa os dons. Mas ele coloca no meio um assunto de extrema importância, que é o equilíbrio da nossa vida. Qual é o equilíbrio para a nossa vida? É a caridade. A caridade é que ele está dizendo aqui, ó, ele está trazendo um assunto desde o versículo 1, falando sobre caridade, sobre amor. Aí ele diz, quando eu era menino, ele falava como o que, irmãos? Como menino. Sentia como? E discorria, pensava como? Menino. Então, irmãos, nós, quando conhecemos a Jesus, também nós éramos como que? Meninos. E Jesus trabalha a nossa vida, por isso que, voltando lá no capítulo 10, irmãos, a palavra vai dizer que nós temos que ser como? Massa. Para você ser uma massa, para você ser um pão, você tem que ser o quê? Amassado, triturado e assado. Amém? E não tem para onde correr, irmãos. Nós temos que passar por isso. Esse Jesus que é pregado aí, de céu de brigadeiro, um Jesus que é empregado dos cristãos hoje, que tem que fazer tudo o que eles querem, esse Jesus é o diabo. Esse Jesus que é pregado aí fora é o próprio Satanás. Ele não é o Jesus do Novo Testamento. O Jesus do Novo Testamento, ele diz lá em João 16:33, do mundo vocês vão ter o quê? Aflição. Mas tem de bom ânimo. Jesus, ele fala em João 17, que pela palavra nós vamos enfrentar dificuldades, lutas e tribulações. Então veja só, eu quero pertencer a essa massa, sim, eu quero pertencer a essa massa, mas eu preciso não ser mais menino. Por quê? Porque menino não tem compromisso. Menino tem compromisso? Não. Se eu falo para o meu filho assim, filho, você não vai fazer mais isso, tá? Ele tá bom. Depois ele vai o quê? Faz de novo. Por quê? Porque ele é um menino. Mas um dia ele vai chegar a ser homem e vai ter outras responsabilidades. Porque ele começa a falar aqui, ó, no versículo 4. A caridade é? Versículo 4, irmãos. A caridade é? Sofredora. Menino gosta de sofrer? Gosta de sofrer, irmão? Menino não gosta de sofrer. Menino não gosta de sofrer. Ele começa a sofrer, ele não aguenta, ele não quer, ele começa a sentir dor, ele não consegue sofrer, porque é menino. Um cristão, ele tem que aprender o que, irmãos? A ser sofredor. Sofredor. Se nós não aprendemos a padecer, irmão, e a sofrer, a gente vai ser meninos. A gente não suporta ficar na massa. A gente não vai vender tudo quanto temos para adquirir o quê? A pérola e o tesouro escondido. Aí continuando, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então veja, Paulo está dizendo que essas coisas são coisas do quê? De homens, de pessoas que são maduras na fé. Maduras na fé. Então, irmãos, queremos pertencer à massa de Deus, ser uma nova massa, então nós temos que aprender a sermos maduros na fé. Ser maduros na fé, irmãos, é agirmos conforme a caridade. Jesus foi quem disse assim, se nós amarmos como Ele amou, não é isso que Ele disse? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis, como eu vos amei. Se isso acontecer, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Não é isso? Então tem que aprender a amar como quem? Como quem? Como Jesus. Como Jesus amou. Jesus, ele suportou.
Ou não? Suportou. E nós? Jesus era paciente? Jesus era manso? Era calmo? Jesus se irritava? Sim ou não? Não. Então, irmãos, Jesus falou, aprendei de mim. Então, quando nós somos mais maduros na fé, a gente não quer ficar ganhando debate. A gente não quer ser o primeiro da fila. Menino, irmão, menino é impaciente, não é? Meu filho é uma besta. Coitado dele, tem que ficar usando o exemplo dele, né? Mas eu tenho que falar do meu, né? Porque às vezes ele está andando de carro, hoje ele não faz mais, mas quando ele era bem menor, ele falava, pai, está chegando. Está chegando, pai? Eu falei, está chegando, depende, né? Para mim está chegando, para você não. Aí de novo, pai, está chegando? Né? Quem nunca passou por isso? Então, por quê? Porque menino é impaciente. Um adulto, ele sabe esperar. Sabe ou não sabe? Sabe esperar. Então, irmão, nós não estamos falando do nosso relacionamento com Deus. Para eu fazer parte da massa, para eu fazer parte da massa de Deus, eu preciso aprender a ser maduro em Cristo. Então, o amor, né, irmãos, quando eu cheguei na igreja, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que amor não é sentimento. Né? Amor é o quê? Alguém falou aí, muita timidez. Decisão. Amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Ou seja, você decide amar. Amar, irmão, é um compromisso. Jesus, ele quer homens e mulheres que tenham compromisso no amor, compromisso na caridade. Você quer ter esse compromisso, irmão? Então, se você quer ter esse compromisso em amar, ela não depende das emoções. Amar não depende das emoções. Então, o que diferencia adultos de meninos? Qual é a diferença, irmão? Você que trabalha, você que sai de manhã para trabalhar. Qual é a diferença? Você sabe me dizer qual é a sua diferença para uma criança? Qual é a diferença? Às vezes, um filho, ele não quer fazer os negócios. Às vezes o pai ou a mãe olha e fala, tá tudo bem, fica aí. Um adulto, não. Um adulto, ele sabe o que tem que fazer. Uma criança, às vezes, não faz. Não tem compromisso sério como um adulto. Então, a diferença de um adulto para uma criança, um adulto para um menino, é que o adulto, ele vai fazer. Não importa que tipo de sentimento que está no coração dele, ele vai levantar cedo e vai trabalhar. Ele vai levantar cedo, ele vai ter que trazer comida para a casa dele, ele vai chegar tarde, ele vai trabalhar, ele vai se virar. Por quê? Porque ele é adulto. Uma criança não. Um menino não. Um menino, ele depende das suas emoções. Filho, vamos lá para o mercado? Ah, mas eu não estou com vontade. Aí vai, mas vai murcho, triste, com um bico desse tamanho. Mas vai. Né? Mas ele depende das emoções para viver. Nós não podemos depender das emoções, é o que Paulo está nos ensinando, que o cristão maduro, ele não pode depender das emoções dele. Eu vou servir a Deus, depende da minha emoção, se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou muito triste, eu não vou para a igreja, se eu estou muito triste, eu não vou servir a Deus, se eu estou magoado, eu não vou querer mais abraçar, não vou querer apertar mais a mão, não, quer dizer, um homem e uma mulher cristão, que ainda é menino, na fé, ele vai depender das suas emoções. Um menino na fé, ele depende das emoções para ler a Bíblia, para orar, para buscar Deus, para ir para a igreja, para perdoar, para amar, para servir, para pregar para os outros, para servir ao Evangelho. Depende das emoções. Depende, irmão, de se o salário vai aumentar no final do mês. Depende, irmão, se naquele mês ali não vai acontecer nada de errado na vida dele. Depende se tudo vai cair certinho na vida dele. Aí depende para poder as coisas funcionar. Então isso é um cristão ainda o quê? Menino na fé. Para não chamar de carnal. O adulto, ele não depende disso. O adulto, ele sabe o que tem que fazer, ele vai fazer. Então, quando nós amadurecemos na fé, a gente vai pegar as nossas emoções, os nossos sentimentos, como diz lá em Filipenses capítulo 4.
A gente pega o nosso coração, os nossos sentimentos e escondemos em Cristo. Ou seja, vamos sentir lutas, vamos sentir tribulações, vamos sentir aflições, vamos estar na massa. Na massa você vai sentir luta e tribulação. Na massa você vai ter tribulação emocional, você vai ter tribulação no casamento, você vai ter tribulação no seu trabalho, você vai ter tribulação na sua vida financeira, você vai ter tribulação em todo lugar. Todo lugar vai ter luta e tribulação, porque você está no mundo. Aí você vai ter enfermidade no seu corpo, você vai ter tribulação, irmão, em várias áreas, para não dizer tudo. Você vai ter luta e tribulação. Às vezes o seu esposo está animado, às vezes sua esposa está desanimada. Às vezes seu filho está querendo se perder, às vezes seu marido quer se perder, a esposa quer se perder, mas você tem que parar e pensar, peraí, eu sou adulto, eu tenho fé em Jesus, eu sei o caminho, já recebi entendimento, já recebi o discernimento, agora eu não posso mais, como aqui, falar como menino, sentir como menino, pensar, discorrer como menino, porque eu tenho que ser o que, irmão? Adulto. Pertencer à massa ao corpo de Cristo, irmãos, é exatamente isso. Então veja, irmãos, aqui no versículo 13, leia de novo, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3. Versículo 13. Caridade. Irmão, você consegue praticar caridade sozinho? Não. Para você praticar caridade, você precisa de alguém. Eu não consigo praticar caridade sozinho. O exercício da caridade, o exercício do que nós estamos acabando de ler aqui, é quando você está com uma pessoa. Como é que você pratica a caridade sozinho? Olha aqui, no versículo 4. É sofredora, é benigna, não é invejosa, tal. Pulando aqui, por causa do horário. Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, irmão, a prática da caridade é importante para a nossa vida, no nosso casamento, na igreja, no trabalho, em tudo quanto é lugar. Então, você quer ver? Vai um pouquinho mais para frente aqui, irmãos. Você está em Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 4. Versículo 20 diz assim, mas vós, versículo 20, mas vós não aprendestes assim se é que o tendes e nele fostes, como está a verdade, hein? Então veja, irmãos, não basta apenas nós estarmos na igreja. A gente tem que estar aqui, mas tem que estar o quê? Ouvindo e sendo ensinado. Ou seja, 4, versículo 20. 20 e 21. Todos acharam? Então vamos ler de novo? Diz assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em... Então a verdade está em quem, irmãos? Em Jesus, não está no homem, não está ninguém, é em Jesus. Então eu tenho que ouvir, eu tenho que ser ensinado, ou seja, o meu coração tem que estar disposto. Se o meu coração estiver endurecido, a pregação entra no ouvido e sai pelo outro. O 22 diz assim, e quanto ao trato passado, a nossa velha vida, eu tenho que fazer o quê? Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do... Ou seja, viver o velho homem, viver a velha criatura, estar no passado é sinal do quê? De corrupção. Aí ele diz assim, 24, e vos revistais do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, Então eu e você tem que fazer o quê, irmão? Se revestir do quê? Nós temos que se revestir do novo? Como é que eu me revisto do novo homem, irmãos? Sentado assistindo televisão. Como é que eu me revisto do novo homem? Eu me revisto do novo homem fazendo nada? Não tem como, irmãos. Eu preciso me revestir do novo homem. Versículo 25.
pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos... Está falando da massa, está falando do corpo. 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa... Ou seja, não deixa para amanhã, resolve hoje. Não vai dormir de raiva, de ira. Não vai dormir brigado. Você tem que resolver quando? Antes do sol se pôr. Isso é o quê? É um novo homem, uma nova mulher. Isso é ser adulto na fé. O menino na fé, ou a menina na fé, vai dormir como? Brigado. Vai dormir como? Sem se acertar. Vai dormir como? Chateado. Então a gente tem que ser maduro espiritualmente. Para pertencer ao quê? Na massa. Aí diz, versículo 27, não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? Dar lugar ao diabo, irmãos, é parar de se revestir de Cristo. Então a pessoa ela só vai ler a Bíblia só no domingo. A pessoa só vai meditar na palavra, irmão, só uma vez por semana. Se vier, domingo. Porque se vier de 15 em 15, talvez nem leia. Oração, só pela misericórdia de Deus. Culto de oração, nem se fala. Eu nem sei que horas que começa esse tal de culto de oração. Então, irmãos, eu preciso não dar lugar ao diabo. Então, eu posso dar lugar ao diabo. Nós podemos dar lugar a ele. De que forma? Se a gente não estiver atento, vigilante. Se uma pessoa estiver muito feliz, ela pode dar lugar ao diabo. Se ela estiver muito triste, ela também pode dar lugar ao diabo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não dar lugar ao diabo. O versículo 28 diz assim, ó, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 29, irmãos, todos juntos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que deem graça aos... E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 31, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada. Então eu tenho que tirar isso dentro de mim, arrancar isso da minha vida. E tem que fazer o quê? 32, antes, sede de uns para com os outros. Como é que eu tenho que ser? Benigno. O que é uma pessoa benigna, irmãos? O que é uma pessoa benigna? É a pessoa que toma cuidado para não chatear a outra pessoa. É o fruto, benignidade. Ela toma cuidado para não ferir, para não machucar, para não maltratar, para não pisar, para não desprezar. E a primeira coisa que ele diz é, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus os perdoou, hein? Então ele está falando de amadurecimento, isso é ser maduro na fé. Ser maduro na fé. Vai um pouquinho mais para frente aí, Colossenses, está em... Colossenses capítulo 3, diz assim. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que eu tenho que mortificar, irmãos? A prostituição. Lembra que nós falamos semana passada? Nós falamos sobre as obras da carne. E aqui ele está falando de novo. Quais são as obras da carne? Está dizendo, ó, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem o quê? O juízo de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo nós andávamos quando vivíamos. Então, aqui está falando de uma época passada, só que agora nós estamos em Cristo, uma nova massa, pertencemos ao corpo de Cristo. Aí o versículo 8 diz, mas agora despojai-vos também de tudo. Então, irmãos, o que é pertencer ao corpo de Cristo? O que é pertencer à massa?
O que significa que eu encontrei a pérola? Significa que eu estou disposto a deixar essas coisas para trás e me revestir das coisas que Ele está mandando me revestir. Amém? Aí diz o versículo 5, mas agora despojai-vos também de tudo. Aí ele fala, despojar do quê? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa. Ele está falando que agora você vai ter que sofrer, padecer. Puxa, eu senti ira, mas a palavra diz, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, você vai sentir o negócio no seu coração, mas você não vai abrir a boca. Você não vai poder falar. Da ira, da cólera. O que é a cólera? É quando a pessoa explode. Sabe quando a pessoa explode? A pessoa ela não aguenta, pavio curto. Leitinho, bateu, tomou. A pessoa irada. Quando a pessoa é muito irada, ela fala assim, eu preciso desabafar. Né? Ela solta uma bomba. Eu preciso soltar uma bomba para poder me aliviar. O problema é que ela fere todo mundo que está ao seu redor. Então a palavra diz que agora você sofre. Você está dirigindo lá, o cara faz alguma coisa para você, você tem vontade de tem acesso de cólera, de ódio, vontade de ir atrás do cara, fechar ele, bater nele, aí você fala, eu vou sofrer por amor a Jesus. Aí você cresce e amadurece. Isso é sofrer pelo corpo de Cristo. Uma vez eu ouvi uma história de um cara que ele estava lá no trânsito lá, e ele brabo, xingando, não sei o quê, aconteceu alguma coisa, faz tempo que eu vi isso aí. E aí um policial parou ele e falou assim, amigo, você está bravo desse jeito? Aí foi conversar com ele lá, e ele bravo, começou a falar coisas que não devia. Aí o cara falou assim para ele, o guarda de trânsito, não me lembro, o pessoal do poder público aí, falou assim, rapaz, quando eu não tinha Jesus, eu também era assim. Falou para o motorista. O problema é que o motorista era crente. Então, quando a gente não vive a palavra e começa a andar desse jeito, irmãos, isso vai mostrar que nós somos meninos na fé, isso vai mostrar que nós estamos tirando um pezinho do corpo de Cristo, nós estamos dando um passo para trás, estamos deixando de ser massa, estamos deixando de sofrer, de padecer. Todas as vezes que eu cumpro essas coisas que a palavra diz que são carnais, todas as vezes que eu cumpro essas palavras, todas as vezes que eu cumpro essas coisas que a Bíblia está dizendo que é condenação, eu estou tirando meu pé da igreja, mesmo pertencendo a um ambiente. Eu estou tirando o pé para fora do corpo espiritual de Cristo. E quando eu vou praticando essas coisas, mostra ainda o quanto ainda somos meninos, que é o que Paulo está dizendo em Coríntios. Está dizendo, olha, vocês ainda são carnais, são meninos em Cristo, tal. Por quê? Porque havendo entre vós essas coisas, não são porventura carnais? Então Paulo está dizendo, a gente precisa amadurecer. O que é amadurecer? É praticar caridade, porque caridade tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não é invejosa. A caridade é que resolve a vida da pessoa. O que é que resolve a vida de uma pessoa? Não é psicólogo, não é psiquiatra, não é remédio. Eu estou falando que não precisa tomar, não estou falando isso não, tá, irmãos? Mas a pessoa, tem irmãos que vai e tal, está tudo certo. Não estou falando isso não. Eu estou falando que Cristo é maior do que tudo isso. Eu estou dizendo para os irmãos que a caridade, quando ela é estabelecida dentro de nós, ela resolve as coisas. A caridade, ela pega o nosso ego e ela destrói o nosso ego. Porque quando a gente cresce, a gente cria um ego dentro de nós. Uns têm um ego maior, outros têm, mas todos nós temos um ego dentro de nós, que é o quê? Que é o nosso jeito de ser. Então, irmãos, aqui está dizendo que eu preciso me desfazer dessas coisas. Aí o versículo, qual é o próximo? Versículo 5, né? Está valendo? Fala da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. O que é maledicência, irmãos? O que é maledicência? Falar mal. Falar mal dos outros é um pecado, chamado de maledicência. Só que falar mal, hoje em dia, é uma coisa tão natural, irmão. É tão natural você falar mal, é tão natural falar mal, que nem muitas vezes é considerado como pecado. Nem é considerado como pecado hoje em dia. Mas o que a Bíblia diz que é. Então tem coisas, irmão, que a Bíblia diz que é pecado e as pessoas não levam em conta. Tem coisas que a Bíblia nem diz que é pecado e as pessoas ficam pegando no pé. Então, olha,
9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho com seus. Então mentira é do velho e eu já me despi dessas roupas. Eu não uso mais a mentira. Nem uma mentirinha. Mas nem uma mentirinha, nem uma mentirinha. Você vai aprender a padecer, a sofrer. Você vai dizer a verdade. Qual é a verdade? Mas se eu falar essa verdade, eu vou sofrer, eu vou levar bronca. Não tem problema. Olha, eu errei, aconteceu isso, isso, isso. A verdade é essa. A decisão que a pessoa vai tomar, o problema é dela. Mas você tem que falar a verdade. Sempre. Porque você não, dentro de você não tem mais o velho homem. Finalizando, né, irmão? Continuando aqui, diz assim, 10. E vos vestistes do novo homem, que se renova para o, segundo a imagem daquele. Então, é simples, entre aspas, né? Voltando ao início, Mateus 13, eu encontrei a pérola. Como é que eu vou adquirir essa pérola de grande valor? Eu vou vender tudo quanto eu tenho, para adquirir aquela pérola. É o que a palavra está dizendo aqui. É a mesma coisa, está querendo dizer o que aqui? Olha, eu vou me desfazer de tudo isso, para mim adquirir essa pérola. É o que ele está dizendo aqui, ó. Versículo 10. E vos vestistes do novo homem, a pérola, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que ele está querendo dizer? Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, como santos, amados, de trânsito e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, vai lá na rede social e fala, é isso? Não, procura outro irmão e fala? Não. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. E sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o que, irmãos? O vínculo da perfeição. Quando eu pratico a caridade, eu vou me unir à perfeição. Porque a caridade é que faz o homem ser cristão de verdade. É a caridade que faz o cristão ser verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus. É a caridade que faz a gente ser adulto espiritualmente. Porque Jesus tinha tanta caridade, irmão, que ele tinha um compromisso conosco, de dar a vida por nós. Então ele sofreu, padeceu, foi enganado, sofreu tudo. Mas ele tinha um compromisso, o amor, a caridade dele era tão forte, que ele foi até o fim. Essa caridade tem que estar dentro de nós. Porque é essa caridade que forma o caráter dentro de nós. Então, irmão, essas coisas que nós buscamos ser revestidos, no versículo 12, versículo 13, versículo 14, essas coisas só podemos ter dentro de nós, se eu estiver disposto a me livrar do que nós lemos e estamos falando anteriormente. Eu estou disposto a ficar livre da ira, ficar livre da prostituição, da impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, mentira. Eu estou disposto a ficar livre disso? Sim. Então vai dar certo. Porque Jesus falou, não se pode pôr remendo novo em pano velho. Não pode colocar vinho novo em odres velhos. O evangelho jamais vai funcionar. Jamais vai funcionar se o meu coração estiver disposto a deixar essas coisas. Ele nunca vai funcionar. A pessoa ela pode comprar uma Bíblia, ela pode colocar um terno, uma gravata, pode parecer ser crente, pode parecer. Mas se não estiver disposto, como está escrito aqui, ó, mortificai, versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros. Como diz lá no versículo 8, mas agora despojai-vos. Então é uma ação que eu tenho que ter. Então eu tenho que estar disposto a vender, a deixar tudo isso que eu tenho, para adquirir essa pérola. Senão, não dá certo. Uma hora, a bomba vai estourar. E estoura, irmão. Uma hora, os pecados ficam expostos. Então, irmão, não brincamos com o evangelho. Se a gente não levar o evangelho como aquele comprador de pérola, se não levarmos a sério como aquele comprador de pérola, uma hora a bomba explode, irmão, na nossa vida. E tudo fica exposto. Os pecados, o engano, a mentira, a prostituição, o adultério, impureza, tudo vem à tona. Porque o diabo, irmãos, ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Não ajuda. Então, eu quero pertencer a essa massa, então eu vou ter que ser amassado, eu vou ser triturado, eu vou passar pelo forno, mas é tudo por um propósito.
para eu ser aperfeiçoado. Porque eu preciso, coisas dentro de mim precisam ser quebradas. Então eu pertenço ao corpo de Cristo. Por quê? Porque eu preciso ser trabalhado dentro de mim. Aí eu não suporto isso. Você está em um lugar bom, vem para a igreja, que você vai ver muita coisa. E aqui você tem que aprender a suportar. É aqui que você tem que aprender a amar. É aqui que nós temos que aprender a estender a mão, a ajudar. Não é? Porque no mundo é como, irmão? Eu só amo quem me ama. Eu só amo se a pessoa for direitinha, do jeito que eu acho que é direito. Porque o ser humano é assim. Ele só ama se aquela pessoa estiver de acordo com o meu conceito. Não é? E às vezes a gente acha que o nosso conceito e o conceito de Jesus está juntinho. Eu e Jesus pensam igualzinho. Então o que eu acho é o que Jesus também acha. E muitas vezes não é? Não é assim. Porque a caridade de Deus excede todo o entendimento. Amém, irmãos? Igual os horários, já excederam também. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo, irmãos? Os irmãos ficaram em espírito, até os bichos que estavam voando aí foi embora. Em nome de Jesus, irmãos. Estava ligado já? Apertei sem querer, irmão. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Glória a Jesus, irmãos. Pode apagar, irmão. Cadê os irmãos? Os irmãos vão se servir aí sozinhos hoje, não, né? Glória a Jesus, irmãos. Amém, irmãos? Vamos orar. Depois vamos participar em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus de infinita graça e misericórdia, o Senhor que pelo seu muito amor com que o Senhor nos amou, nós nos colocamos diante da sua presença, Senhor. E nós, assim como o Senhor nos ensinou, assim como o Senhor instruiu o apóstolo Paulo, nós também damos graças, Senhor Jesus. Te damos graças, Senhor Jesus Cristo, por este pão, a qual o Senhor, Pai, pela sua grande misericórdia e bondade, derramou o Senhor Jesus seu sangue, o seu corpo padeceu e sofreu, para que nós, Senhor Jesus, pudéssemos pertencer à sua família. Derrama o teu poder, Senhor, a sua autoridade em nossos corações. Ajuda e renova, Senhor, a nossa fé, o nosso ânimo, em nome de nosso Senhor Jesus, e ajuda-nos a pertencer ao seu corpo, Senhor. Possamos estar dispostos a sofrer, Senhor, e padecer, para que possamos ser uma massa, Senhor Jesus, a qual o Senhor possa usar para alimentar, Senhor Jesus, homens e mulheres que estão com fome de Deus. Em nome de Jesus, abençoe poderosamente. A palavra diz assim, irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Os irmãos podem participar. Em nome de Jesus. Iremos andar
nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Eu poderia deixar louvar mais, mas por causa do horário, né, irmãos? Se tem uma coisa que eu sempre erro é no horário, irmãos. Eu tenho uma fraqueza no de horário, mas eu sempre passo. Mas amém. Glória a Jesus. É que de ceia é tão gostoso, né, irmão? Podia aumentar esse horário de ceia, viu? Mas amém. Glória a Jesus, irmãos. Nós vamos orar. Em nome de Jesus, vamos ler o texto, né, irmãos? E participar, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Erga seu cálice, Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças. Assim como naquela noite, Senhor Jesus, o Senhor tomou o cálice e assim o Senhor compartilhou com seus discípulos, assim como o Senhor ensinou o apóstolo Paulo, nós também nos colocamos aqui, Senhor, como servos humildes, necessitados do Senhor, reconhecendo o seu sacrifício e o seu sangue, que nos tornou filhos de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sofrimento, que nós não viemos fazer vão todo o seu sacrifício naquela cruz, mas que possamos insistir e persistir em servir ao Senhor, Pai, todos os dias. Abençoa poderosamente a cada um dos meus irmãos, derrama graça, poder, virtude, renova a nossa fé, o nosso ânimo e o nosso compromisso, que seja alicerçado, Senhor, ainda mais no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. A palavra diz assim, irmãos: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, irmãos? Os irmãos podem participar em nome de Jesus. Glória a Jesus Cristo, nosso Deus. Glória a Jesus. Cuando me mayor esperanza, na doutrina que Jesus deixou. Quando me sincera comunhão
irmãos, em nome de Jesus. Que haja luz. Tá vendo, irmãos? Tem que ter um homem lá. Já que os meninos